E o Jornal A Crítica de hoje destaca: fim do dinheiro é a proposta contra assaltos. A ideia da SSP e do Ministério Público para reduzir assaltos aos coletivos pode retirar o emprego de 1.200 cobradores. A proposta é implantar sistema eletrônico de cobrança da passagem. Você pode conferir essas e outras reportagens completas no seu celular ou tablet. É rápido e prático. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura digital do melhor jornal do norte do país. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. A Crítica Digital, conteúdo grátis nas suas mãos. E depois de receber uma denúncia da população, a polícia conseguiu prender 2 homens com munições de uso restrito das Forças Armadas. O caso aconteceu na Praça 14. A repórter Carol Queiroz traz as informações. Esse fato aconteceu quando policiais receberam algumas denúncias de populares que diziam que 2 homens que haviam cometido alguns assaltos dormiam em uma casa na travessa rodoviária que fica no bairro Praça 14. Diante disso, os policiais da 1ª SICOM foram averiguar a situação. E quando chegaram na casa, eles detiveram na hora o Diego Moura Tacafaz, de 21 anos, e o Jorge Edmilton Duarte dos Santos, de 19 anos. Sabe por quê? Porte ilegal de munição. Isso mesmo, com eles a polícia encontrou essa grande quantidade de munições do tipo 762, que são usadas em fuzis e de uso restrito das Forças Armadas. Tanto a dupla quanto o material todo apreendido foi trazido aqui para o 1º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos legais. Polícia persegue e prende em hospital dupla que realizava assaltos na Zona Norte. Policiais da 15ª SICOM receberam denúncias dos moradores do Conjunto Galileia de que 2 homens estariam assaltando no bairro. Após identificar os suspeitos, os policiais iniciaram a perseguição, que terminou com um dos homens baleados. Feridos, eles foram pedir ajuda no SPA do Galileia e foram presos lá mesmo. E a polícia apresentou ontem Raimundo Costa Souza, de 49 anos, preso com 20 quilos de maconha do tipo skunk, lá no Porto de Manaus. Ele seria mula de traficantes colombianos, que também tem um esquema de roubo de carros aqui na capital. Quem acompanhou essa apresentação foi a repórter Thea Morel. Vamos ver. Raimundo da Costa de Souza é morador do município de Santo Antônio do Içá. Na noite desta segunda-feira, ele estava chegando aqui em Manaus de barco. E fizemos uma campana na região do Porto ali de Manaus. Sabíamos o barco que vinha chegar a droga, o entorpecente, sabíamos onde estava e com quem estava. E no momento que ele chegou, nós fizemos um acompanhamento dele até próximo ali da Feira da Manaus Moderna. No momento em que ele ia pegar um táxi, foi feita a abordagem no local. E na mala dele, na bagagem, vinham aproximadamente 20 quilos de entorpecente, que eram divididos em 10 peças de aproximadamente 2 quilos cada uma. O seu Raimundo estava trabalhando como mula. Por cada quilo que ele trouxesse aqui para a capital do Amazonas, ele iria ganhar cerca de R$500. Ele contou para a polícia que essa é a 2ª vez que ele faz esse percurso que vem de Tabatinga, daquela região, aqui para a capital do Amazonas, trazendo droga. O que o seu Raimundo não sabia é que ele faz parte de uma organização criminosa que tem um esquema muito maior e muito bem elaborado. Para trazer essa droga para cá, os traficantes colombianos pediam das pessoas que estão aqui em Manaus carros, picapes que eram roubadas aqui da capital do Amazonas e eram encaminhadas também para Tabatinga. A polícia estima que entre 5 a 10 carros, pelo menos, foram roubados aqui na capital e foram enviados para Tabatinga. E o Raimundo vinha trazendo o pagamento desses carros. Como é que os veículos iam para aquela região, né? Porque existe toda uma documentação, ou deveria ter, para se levar um veículo numa balsa, enfim. Para ir para aquela área, para aquela região, é preciso ir de balsa, né? Então, eles usam aqui portos clandestinos para encaminhar esses veículos. Delegado, vocês pegaram uma mula, mas tem um grupo muito maior por trás disso tudo. Como é que a polícia pretende proceder daqui para frente? As investigações, inclusive da Delegacia de Roubos e Furto de Veículos, estão muito avançadas. Possivelmente, nos próximos dias, serão pedidas as prisões preventivas de toda essa quadrilha responsável pelos roubos de veículos aqui em Manaus e que fazem essa remessa de entorpecente aqui, no momento em que o DENARC entra nas investigações para chegar nesses colombianos, em todo esse grupo criminoso que está conseguindo mandar entorpecentes aqui para Manaus. E 2 mulheres foram presas em flagrante na antiga praça da Prefeitura, na área central da cidade.
Francisca Martinez Oliveira, de 50 anos, e Yara Fernandes Rodrigues, de 32, estavam vendendo trouxinhas de cocaína, maconha e ox. Além dos entorpecentes, a dupla também tinha dinheiro e celulares. E, de acordo com a polícia, quem fez a abordagem, elas também estavam negociando aparelhos telefônicos em troca das drogas. As suspeitas foram encaminhadas para o primeiro DIP e vão responder por tráfico. E cansados de esperar uma solução para a falta de infraestrutura, moradores lá da Rua Cameron, na Zona Norte, fizeram uma cota para tapar os buracos da via. Apesar da boa intenção, a iniciativa não resolve o problema. Rua Cameron, bairro Aliança com Deus, na Zona Norte. O cenário aqui é de verdadeiro abandono do poder público. Olha só, tem trecho aqui que não dá nem 1 metro de largura de asfalto. O resto é só barro, lama e muita sujeira. É muito difícil o acesso aqui, muito carro quase não passa. Já está com mais de ano que eu moro aqui e a gente não vê nada. Além da ausência da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que era para fazer um serviço aqui de recapeamento, tapa-buraco, tem também a ausência da Secretaria de Limpeza Pública, porque olha só como está a rua, completamente tomada pelo mato. Falaram que iam passar para coletar o lixo do pessoal e está aqui, ó, tudo montuado aí, desviando água, né? Fazendo de lodo, que a minha esposa caiu grávida, podendo acontecer uma coisa pior, né? Os moradores se juntaram, pegaram cascalhos para tentar amenizar, porque antes aqui era uma cratera. Desse outro lado também, parece que todo o trecho aqui foi colocado cascalho pelos moradores para tentar amenizar o problema, né? O pior canto foi aquele dali, ó. Ali tinha um buraco nessa fundura. Eu, o vizinho ali, o vizinho aqui, passamos de 4 horas até 8 horas da noite tirando lixo, aí botemos cascalho, botemos até que tampou. E esse cascalho que está aqui, encostado, já é para os futuros buracos que vão aparecer. Sim. O pessoal queria comprar, eu digo, não vou vender não, vou deixar aqui que é para ir tapando os buracos. Parece que o serviço que é de responsabilidade da prefeitura é feito por vocês, tanto a limpeza quanto o tapa-buraco. Pois é, feito por nós, senão a gente não podia mais sair de casa. Que situação, né? A Secretaria Municipal de Infraestrutura disse que vai encaminhar a situação ao Distrito de Obras para incluir na programação, mas não precisou em quanto tempo isso vai acontecer. E se você também tiver algum tipo de problema como esse, quiser fazer a sua denúncia ou reclamação, é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. O telefone é o 992-258767. 92-258767. Você pode fazer a sua denúncia, a sua reclamação. Uma equipe de reportagem vai até o local e tentar trazer uma resposta o quanto antes. E hoje o Conselho Regional de Medicina vai abrir uma sindicância para apurar a morte do menino Vicente, de 2 anos, que morreu na semana passada por causa de uma meningite. A família acredita que houve negligência por parte dos médicos que atenderam o garoto. A reportagem é de Emanuel Cardoso e do Tarcísio Éden. O CRM não recebeu denúncia formal do caso. Mesmo assim, o presidente do Conselho Regional de Medicina determinou a abertura de uma sindicância que deve ser instaurada nesta quarta-feira. Precisa analisar com calma, saber se realmente foi da evolução normal da doença, que essa meningite, que segundo eu tomei conhecimento pela mídia, é extremamente grave, a letalidade é muito grande dela, a mortalidade é muito grande, e para saber se houve, por acaso, neste óbito, alguma eventual negligência por parte dos médicos que atenderam. A sindicância, nesse caso, é o procedimento pelo qual um membro do CRM tem um prazo de até 90 dias para analisar os prontuários, ouvir médicos, familiares e testemunhas. Se a sindicância confirmar que há indícios de irregularidades ou erros nos procedimentos, será aberto um processo para apurar as responsabilidades e aplicar as sanções previstas de acordo com o julgamento do Conselho Regional de Medicina no Amazonas. Segundo a mãe do menino de 2 anos, a família procurou atendimento logo que a criança apresentou febre alta. Ele passou por 6 médicos, chegou a ser diagnosticado com garganta inflamada, mas nenhum deles identificou que a criança tinha meningite. O que mais me surpreende é que nenhum dos médicos que atenderam antes fizeram o exame de nuca rígida. Nenhum deles fizeram. Então, assim, é um exame simples que eu já ouvi de colegas, de pessoas que têm mandado mensagem para mim, que isso é um protocolo normal em São Paulo, que toda criança que entra com quadro de febre, a primeira coisa que eles fazem é o exame da nuca rígida. Em nota, a Unimed informou que o paciente teve uma evolução compatível com a gravidade da patologia.
A nota esclarece ainda que a doença pode apresentar sintomas semelhantes a um quadro de virose. Por isso, pode ter uma evolução rápida e grave, com alto índice de morte. Você sabia que em alguns casos o aumento do peso está relacionado à retenção de líquido no organismo? E o problema pode ser causado por um distúrbio hormonal e até mesmo por má alimentação. A Natália Freire e o Mauro Moraes foram conferir as causas e possível tratamento para a retenção de líquido. Confere aí. Marília é assistente administrativa e trabalha 6 horas por dia, geralmente sentada. Mas só depois que ela teve o 3º filho é que o inchaço pelo corpo chamou a atenção. Após ganhar bebê, eu senti que não tive diminuição de peso e comecei a sentir uma leve enjoo, mal-estar e resolvi procurar um médico. O problema de Marília está ligado a uma disfunção hormonal que fez com que ela passasse a reter mais líquido nos tecidos, causando edema, o chamado inchaço. Nós temos dentro do sistema vascular, das artérias e veias, o sangue circulando. E o sangue é em torno de 90% ou 95% líquido, água. E quando essa água sai de dentro do vaso e vai para o tecido, ocorre o edema ou o inchaço. O médico explica ainda que as causas do problema são variadas e podem estar relacionadas a doenças no coração, rins, fígado e a má circulação. Em cada um desses casos, o edema aparece numa região diferente do corpo. Aristóteles também lembra que o uso de alguns remédios altera o metabolismo e causa inchaço. Um remédio muito comum e que as pessoas compram com muita facilidade são os corticoides, geralmente para inflamação, ou injetável ou oral. E o corticoide ele mexe no metabolismo do sódio e faz com que acumule líquido. Segundo esta endocrinologista, é comum inchar durante a gravidez e próximo ao período menstrual. Mas é preciso saber diferenciar o ganho de peso da retenção de líquido. Engordar sem razão aparente pode estar associado ao hipotiroidismo, a baixa produção de hormônios da tireoide, exatamente a doença da Marília. A diminuição desses hormônios leva à diminuição do metabolismo. Então, isso vai mexer com todas as células do nosso organismo. Com relação especificamente a retenção de líquido, é porque prejudica um pouco a circulação. Então, o líquido começa a se acumular na pele principalmente. Muitas vezes não é perceptível para o paciente quando ele comprime a pele, mas ele nota que tem algo errado, ele nota mudar principalmente na balança em cerca de 2 a 3 quilos. Se depois dessas explicações você ficou em dúvida se o seu problema é inchaço ou ganho de gordura mesmo, calma que a gente vai te ensinar um teste bem simples que qualquer pessoa pode fazer em casa. Aqui comigo estão a doutora Isabela e a Solange que vão fazer uma demonstração. Doutora, mostra por favor. Olha só, é bem simples, basta pressionar os dedos contra a pele, de preferência nessa região do tornozelo. E olha só, se afundar assim, aperta mais um pouquinho por favor, doutora. Se ficar a marca, ó, como ficou aqui na Solange, provavelmente o seu problema é inchaço. A Solange também está com umas marquinhas da sandália, esse é mais um sinal. E tem outras formas também de observar. Por exemplo, notando as marcas das costuras das roupas. Vamos ver aqui na Solange. Olha só, aqui facilmente o sutiã dela marcou. Isso é comum também em quem está inchado, é mais uma questão para ser observada. Agora, um ser humano pode reter até 5% de líquido corporal sem que o inchaço apareça fisicamente. Uma forma de amenizar os desconfortos do edema é com a drenagem linfática. A técnica ajuda a eliminar os líquidos que se acumulam nos tecidos. O procedimento tem efeito imediato, alivia os sintomas e pode diminuir medidas, mas não emagrece, já que não há perda de células adiposas. A drenagem ela não trata a causa desse inchaço, ela trata mais a consequência. Para tratar a causa, seria mais um trabalho em conjunto com outros profissionais e também mudança nos hábitos de vida, como aumentar a ingestão de água, prática de exercício físico e uma alimentação saudável. Mas quem faz drenagem não se arrepende, sente o quê? Não, geralmente as pessoas, eu digo até que as pessoas viciam na drenagem, porque é algo que traz um bem-estar tão grande que elas acabam fazendo sempre. Controlar a ingestão de sal também ajuda bastante. Cuidado principalmente com alimentos industrializados. Eles contêm muito sódio, que favorece a retenção de líquido. Prefira alimentos frescos e diuréticos. Os nutricionistas costumam recomendar também chás, como de hibisco e cavalinha. Assim como frutas e vegetais que ajudam a eliminar o ácido úrico e melhoram a hidratação. É o caso do abacaxi,
do melão, da melancia e do pepino. Arrumar alimentação, comer mais vegetais, comer mais fibras, né? Um arroz integral, um pãozinho integral, batata, macaxeira, isso tudo vai ajudar, né? E ter o bom senso, não botar muito sal, não exagerar em alguns alimentos, porque senão realmente vai ficar bem inchadinha. E o pagamento do 13º deve aquecer as vendas dos artigos natalinos aqui na cidade. Mas o movimento em busca desses produtos, por enquanto, está abaixo do esperado e está deixando os comerciantes preocupados. Ângela trabalha no comércio há mais de 15 anos. Ela conta que de janeiro a setembro não teve muito o que comemorar. A expectativa é que as vendas aumentem com a chegada do Natal. Eu espero que pareça bastante cliente. Pareça bastante cliente para vir comprar, né? Mas graças a Deus está sendo boa as vendas, né? A gente já esperava isso, mas tá bem. Segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, 5 em cada 10 trabalhadores devem utilizar o 13º para as compras de Natal. E pelo menos 41% deles vão fazer bicos para comprar mais presentes. Mas está difícil manter o otimismo. As vendas de enfeites, por exemplo, já deveriam estar a todo vapor, mas os comerciantes reclamam do movimento fraco. Para complicar, muitos deles deixaram de receber mercadorias por causa da greve dos auditores fiscais. A greve, a meu juízo, veio numa má época. Eu não discuto se justa ou injusta, não cabe a mim perquirir isso, mas sim o momento é um momento psicológico negativo, porque nós estamos com 13 milhões de desempregados e mais 6 daqueles que deixaram, 6 milhões que deixaram de procurar emprego. Por outro lado, o presidente da Federação do Comércio afirma que a recente retomada da estabilidade econômica do país pode levar a uma melhora nas vendas esse ano. Está havendo uma redução da taxa de inflação e a previsão de que a Selic caia pela primeira vez em 3 anos. Então, tudo isso são sinais positivos de reativação da economia. Nós imaginamos que este Natal nós deveremos vender mais 4% do que o ano passado. Tomara, né, que as vendas aqueçam. E pais iniciam a procura por material escolar na tentativa de economizar. Mas empresários avisam que distribuidoras e editoras de livros já realizaram reajuste no setor. As aulas ainda nem acabaram e a microempresária Arlete Lopes já começou a comprar o material escolar da filha de 4 anos. Ela garante que fazer isso com tanta antecedência tem suas vantagens. Eu escolhi comprar agora devido ao preço, que eu achei que está bem mais em conta, e a comodidade, né, que deixando para cima da hora fica muita gente, então agora a gente fica bem mais confortável para comprar. E segundo esse economista, comprar agora em novembro pode garantir uma boa economia para os pais na hora de adquirir o material escolar dos filhos. E a grande vantagem é que você tem o preço ainda de 2016. Os comerciantes, eles sabendo quanto vai ser o reajuste do salário mínimo, que passa a vigorar dia 1º de janeiro, em dezembro fazem o reajuste desse material. E está se prevendo um reajuste do salário mínimo na faixa de 7,5%. Então, seria no mínimo esse nível de economia que você teria fazendo a aquisição do material em novembro. Contudo, esse empresário do setor de material escolar garante que as distribuidoras de materiais e as editoras de livros já reajustaram os preços. Por isso, quem comprar agora ou resolver deixar só para o ano que vem, vai pagar praticamente o mesmo valor. Os preços que tinham que ser aumentados, e isso eu digo principalmente no valor principal, que são os livros, eles já foram aumentados. Todas as editoras já viraram suas tabelas, ou seja, já está com o preço vigente para 2017. Então, se comprar um livro agora e comprar um livro final de março, abril, maio, quando tiver que comprar, ele vai permanecer o mesmo preço. Segundo os especialistas, uma outra maneira para tentar economizar na hora de comprar os materiais escolares são os pais se reunirem em grupos para fazer a compra do livro didático. Segundo pesquisas, eles conseguem uma economia que pode variar entre 20% e 25%. É comum nas escolas fazer reunião de pais e mestres para discutir a situação dos alunos.
Nesse momento, você já deve conhecer todos os pais daquela série do seu filho. Então, forme um grupo. Esse grupo conversa com a direção da escola, que faz a compra diretamente da editora. E a escola repassa para os pais que fazem o pagamento desses livros. É ano de crise, como a gente viu agora na nossa reportagem, tem gente comprando material escolar antecipadamente e tem gente que resolveu não adquirir produtos natalinos, fazendo tudo isso para economizar. Mas será que essas pessoas estão contando com o 13º? Algumas empresas já começaram a pagar a primeira parcela e isso deve injetar 2 bilhões de reais na economia do estado. Você aí de casa pretende fazer o que com esse salário extra? Tem IPTU, IPVA, dívidas atrasadas. Qual será a melhor maneira de investir esse dinheiro? A gente trouxe aqui para o Manhã no Ar a Suzana Alencar, que é economista e ela que está sempre aí com a gente, vai dar algumas dicas valiosas hoje sobre como usar o 13º. Seja muito bem-vinda, Suzana. Bom dia, obrigada. Muita gente fica ansioso para essa chegada do 13º salário. Alguns já receberam a primeira parte na metade do ano, agora outros recebem tudo no final. E quando vem aquele dinheiro extra, se a gente não estiver preparado, pode acabar fazendo besteira, né? Sim, a grande maioria das pessoas, elas acabam não se concentrando na real necessidade do uso do 13º e se empolgando com essa época de final de ano, né? E muitas vezes não aplicando o recurso como deveria. Qual seria a melhor coisa a fazer com esse dinheiro extra? Quando chegar o 10º, o que tem que ser priorizado? Bom, a regra número 1 que a gente pode sugerir para você que já recebeu agora ou está recebendo até o dia 30 de novembro a parcela do 13º é que você priorize as dívidas, ou seja, a quitação das dívidas. Você que tem dívida com cartão de crédito, com cheque especial, com qualquer tipo de financiamento ou operação bancária, que você priorize a adimplência, ou seja, tornar aquela dívida em dia, não deixar nada atrasado e se livrar desses juros aí que você está pagando pelo atraso, enfim, por qualquer dificuldade que você tenha. O cartão de crédito, ele é um estímulo ao consumo, né? Quando você tem alguma necessidade, tem um crédito ali sobrando, é muito comum usá-lo, só que os juros do cartão são altíssimos. Isso é muito preocupante quando você deixa de pagar uma prestação. Sim, o cartão de crédito é o grande vilão, né, da nossa economia. Então, assim, é um recurso que muitas pessoas acabam confundindo como se aquilo fosse algo parte do seu salário. Não é. Ou seja, você utiliza aquele limite que você recebe, sendo que daqui a 30, 60, 90 dias, de acordo com a forma que você parcelar a sua compra, você vai ter que estar liquidando. Então, aquilo ali não é um salário que você é bonificado todo mês, ou seja, você tem que repor aquele valor. Então, se você não tiver uma organização financeira, uma disciplina, você acaba gastando aquilo e não conseguindo liquidar a parcela e pagando uma taxa muito alta, que é a maior taxa de juros do mercado. E você aí de casa tem dívidas? Provavelmente, né? Olha, aqui na região norte estão concentrados 31% dos inadimplentes do país. O Amazonas está aí no topo dessa lista, está entre os primeiros estados onde há o maior número de inadimplentes. Inadimplente não é quando você tem uma dívida necessariamente, é quando você não consegue mais pagar essa dívida. E o 13º é uma oportunidade para quitar. Agora, quando a pessoa tem muita dívida, o que ela faz? Que dívida ela dá prioridade com esse dinheiro extra? A gente pode sugerir que a pessoa que tem diversas fontes de dívidas, digamos assim, que ela busque cada uma delas e faça uma negociação. Qual que eu vou priorizar? Obviamente, a dívida mais cara, ou seja, a que me é cobrado um juros mais caro. Então, se você tiver dívida de cartão de crédito, de cheque especial, ou o financiamento, de repente, do veículo, a parcela do financiamento do veículo está atrasada, recorra até onde você tem essa operação e faça uma renegociação, faça um reparcelamento e use essa parcela do 13º para você estar ou liquidando o que você tem atrasado ou tornando adimplente, ou seja, você vai se tornar adimplente, você vai ficar com a sua dívida em dia. Fazer um empréstimo para tentar quitar todas essas dívidas de uma vez e ter apenas um devedor, uma fonte para você pagar,
ela seria uma alternativa ou vai depender muito da taxa de juros? Se você é uma alternativa desde que a taxa de juros desse empréstimo que você for fazer para liquidar todas as suas dívidas e concentrar em apenas uma, que ela seja menor do que as dívidas que você já está pagando. Então, e geralmente o consumidor ele consegue isso através da negociação. Quando você vai até ao seu banco, ao seu gerente ou a fonte que você está devendo, que você coloca a sua dificuldade financeira em estar pagando aquilo, é oferecido uma contrapartida para você, de forma mais flexível, para você sim estar conseguindo tornar aquela dívida em dia e não ficar pagando juros tão absurdos. Então, tudo é questão de negociação. Essa foi a primeira dica que a gente separou para você. Agora, a segunda dica que a Suzana trouxe para a gente é sobre separar dinheiro para prioridades. Que prioridades são essas? O que deve ser pensado com cautela para não ter problema lá na frente? Bom, a gente sabe que a gente recebendo agora o 13º, no começo de ano nós temos dívidas, né? Nós temos pagamentos, ou seja, você que tem filho tem material escolar, tem matrícula do seu filho, você tem compras do Natal que você vai realizar agora, que em janeiro vai vencer, você tem IPTU, você tem IPVA, dependendo da placa do seu veículo, então você tem que se programar para que em janeiro você não fique descoberto e acabe se complicando com as dívidas que você fez em dezembro, e janeiro fique com elas em aberto e já entre o ano em dificuldade. Então, essa organização é muito importante. Eu cresci com a minha mãe investindo na casa, normalmente no Natal, de pintar, trocar algumas coisas, para não ter dívida para o ano seguinte. Hoje, eu uso o meu 10º para comprar os presentes de Natal e não ter dívida desses presentes, e também para o IPVA, que já vence em janeiro. E muita gente também se programa, além do 13º, faz uma espécie de poupança ao longo do ano, tira um pouquinho do seu salário ao longo do ano. Agora não dá mais tempo de você fazer isso, mas seria uma boa alternativa para o ano que vem, já começar a pensar para o próximo ano, porque são dívidas que chegam todas ao mesmo tempo, né? Sim, sem dúvida. É um excelente caso da sua mãe, né? Como ela, já que não tem dívida, ela consegue aplicar na reforma da casa, enfim, fazer outros benefícios que ela necessita. Mas, assim, para a pessoa que quer se planejar para 2017, a gente sugere aí que dentro da sua programação, do seu orçamento mensal financeiro, você consiga ter a disciplina de poupar pelo menos 30% de toda a renda que você recebe. Ou seja, eu pago todos os meus custos, liquido todas as minhas dívidas do mês e ainda retiro um valor para eu poupar, ou seja, para eu aplicar, para eu guardar, para servir de reserva para qualquer tipo de ocasião que possa surgir, ou até como investimento. Então, pelo menos 30% aí é um mínimo bem seguro que as pessoas podem fazer esse investimento. Agora, se você faz parte daquele grupo que não tem dívidas, uma boa opção para você é investir. Suzana, qual seria a melhor área de investimento? A gente sabe que muita gente poupa na poupança, outras pessoas procuram outros recursos para investir, fazem consórcios, compram títulos, né? O que é hoje que está em alta, que seria uma boa opção para investir o dinheiro do 13º salário, que não é tão grande, mas é uma renda extra? Sem dúvida. Bom, o brasileiro ele não tem essa disciplina do poupar, né, do guardar, do investir. Então, assim, é uma disciplina que é limitada a uma parcela pequena da classe de brasileiros. Então, há diversas opções, há diversas fontes de investimento. Então, você que quer fazer, quero começar, quero aprender, quero saber qual é o melhor caminho para me investir, de repente, o início disso aí é você procurar o seu gerente, conversar com o seu gerente, que ele vai te apresentar diversas fontes de investimento, ou pesquisar na própria internet. Hoje em dia a gente tem acesso facilitadíssimo a fontes de investimento no próprio Banco Central. Então, realmente é procurar, é começar e não ter esse tabu. Não, só quem pode investir são pessoas de classe alta. Não, de forma alguma. Então, você com qualquer recurso que você tem, a partir de R$100, você consegue abrir uma conta poupança de investimento. Então, é questão realmente de você criar o hábito e a disciplina de todo mês estar aplicando o que você puder e estar poupando. A poupança já foi um investimento muito popular e muita gente acaba escolhendo por ser um investimento seguro, não incide em imposto de renda, e também tem a questão de você poder tirar aquele dinheiro a qualquer momento, se precisar. Hoje, vale a pena ainda investir na poupança? Olha, a gente costuma dizer que todo tipo de investimento, desde que a pessoa
crie o hábito e aprenda a guardar aquele recurso mensal, é válido. Tem, obviamente, opções mais altas, mais rentáveis e menos rentáveis. Então, assim, como eu havia dito, é interessante que você analise qual é a sua disponibilidade mensal de estar fazendo a aplicação daquele recurso e por quanto tempo, qual é o seu planejamento. Ou seja, também não é só poupar por poupar. Não, eu quero guardar dinheiro por 5 anos, por 10 anos, que você tenha um objetivo, um planejamento, uma meta de chegar. Eu quero acumular um valor X. Então, é interessante que a pessoa crie esse hábito e essa disciplina. Para Suzana, o período de Natal, ele é um período que estimula o consumo, né? Você recebe presente, você quer dar presente, tem a ceia de Natal, tem a festa de virada de ano e o estímulo do consumo acaba sendo muito grande. E aí que entra a nossa quarta dica, que foi separada para esse assunto, que é comprar à vista. Nossa, como é difícil essa época, né? São tantas opções aí. Então, o comprar à vista, o consumidor ele sempre tem o poder na negociação, na hora da compra, do desconto à vista. Ou seja, é difícil você chegar em uma loja e o lojista falar, não, a compra parcelado à vista é o mesmo valor. Sendo que não, assim... Claro, cada loja, cada entidade particular, ela tem a sua política de venda. Porém, é claro que se você faz o pagamento com cartão de crédito, aquele lojista vai estar pagando ali a taxa do cartão de crédito. Então, de repente, ele pode bonificar a pessoa. Não, você vai fazer um pagamento à vista sem eu ter que pagar a taxa do cartão de crédito. Então, eu consigo te bonificar com esse desconto de pelo menos 5%, 3%, seja quanto for. Então, é interessante aí sempre aquele chorinho, aquele pedido de... Tem desconto à vista? Não custa nada você pedir. Eu costumo dizer que o dinheiro faz dinheiro, né? Quando você está com ele, você dá uma pechinchada, consegue reduzir esse preço e dá para até procurar opções mais em conta, né? De que comprar num cartão de crédito, por exemplo. Não, sem dúvida. E o à vista você não fica endividado, você tem esse poder aí de chorar, de pedir esse desconto, que é sempre positivo. E na grande maioria das vezes o consumidor consegue esse desconto. E a grande vantagem, você liquida na hora, de imediato, não cria dívida futura e pronto, acabou, está tudo resolvido. Também não pode se empolgar, né, de comprar tudo à vista e ficar sem dinheiro depois. Não, claro, você tem que ter toda uma programação aí na hora da sua compra. Então, assim, claro, não vá se empolgar com as promoções dessa época de final de ano, que, claro, são diversas, as tentações são muitas, mas, assim, já que você vai está se programando a fazer a compra, que ela seja uma compra positiva, ou seja, que você consiga não ficar endividado, que de repente você consiga um desconto além do que você estava imaginando e pronto, você consiga passar o seu Natal, aí, suas festas de final de ano de forma mais tranquila. Ó, a Suzana trouxe várias dicas para a gente, né? Começar por quitar e minimizar as dívidas nesse final de ano. Tem também separar dinheiro para prioridades, investir quando você tem aquela renda extra e está sem essas dívidas, comprar à vista no Natal e Ano Novo para não acumular dívidas para o próximo ano. A gente tem consciência de que são dicas que são difíceis de serem executadas, principalmente se já tiver um hábito de não poupar, de não saber, às vezes, nem quanto ganha, né? Muita gente vai gastando, contando com cartão de crédito como se fosse parte do seu salário. Agora, se você está nessa situação, Suzana, vamos também dar uma dica nesse sentido, né? Para começar o ano, normalmente as pessoas fazem anotações de que no ano que vem vai ser assim, vai ser diferente. O que pode ser diferente para chegar já no final de 2017 mais tranquilo que esse ano, principalmente levando em consideração que a gente está no ano de crise econômica, a economia está começando a dar uma estabilizada, mas ainda é um período difícil. Sim, sem dúvida. Bom, o que pode ser diferente? Você falou a palavra-chave. De repente, em muitos casos, a gente ouve relatos que a pessoa não sabe em que gastou o dinheiro, quanto recebeu, sobra mês no final do salário. Então, é que a pessoa tem a disciplina de criar um planejamento doméstico. Eu não tenho que ser economista para isso? Não, não tem que ser economista. Coloque na ponta do lápis todos os seus gastos do mês, tudo que você recebe e comece a ter um controle sobre as suas receitas e despesas. Isso é um plano básico que você vai conseguir se disciplinar e visualizar. Opa, esse mês eu gastei muito no supermercado. Opa, esse mês eu gastei muito com passeios, com gastos excepcionais. Ou seja, dessa forma, você consegue planejar
você consiga planejar os seus meses seguintes, como você vai aplicar esse recurso, a fonte do recurso, de onde que está vindo, e consiga, com isso, criar o hábito também de, opa, esse mês sobrou um pouquinho, vamos iniciar uma poupança? Vamos fazer uma poupança para o meu filho? Vamos, enfim, planejar uma viagem no meio do ano ou no final do ano. Com isso, você consegue visualizar receita, despesa e se planejar. Então, compra aquele caderninho, anota tudo. Suzana, eu uso aplicativos hoje no celular. Tem vários aplicativos, você pode colocar quanto você ganha e quanto você gasta. É interessante no aplicativo que ele já faz o cálculo e já te dá um gráfico de quanto você gastou em cada área, onde dá para economizar, onde não dá, onde excedeu, né? Então, é só baixar. São vários aplicativos disponíveis gratuitamente. Se você pesquisar por orçamento, já dá para você encontrar vários, tanto para iOS como Android. Então, você consegue baixar e ter esse controle na mão, já que está muito na moda ficar no celular, né? As pessoas estão muito acostumadas, então terminou ali, não está com a caneta e papel para anotar quanto você gastou, coloca no celular e já vai passar todo esse gráfico, você vai ter esse controle mensal e até o acumulado do ano. Sim, sem dúvida. Muito obrigada por sua visita, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, bom dia. Nós recebemos aqui no Manhã no Ar a Suzana Alencar, que é economista, dando essas dicas para você aí de casa. E agora a gente faz um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco com as notícias do trânsito, direto do RC-Cop. E no quadro Na Ponta do Lápis, a gente mostra um aparelho que ajuda a medir a energia do computador em reais. Essa também é uma ótima alternativa para economizar. Eu volto já.